Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 12. Vou ler a partir do versículo de número 15 ao número 32. Assim diz a palavra de Deus. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará o juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Então lhes trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não espere demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espera Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o teu reino? Se eu expulso o demônio por Beelzebul, por quem expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, serão a isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, hoje eu quero falar sobre o tema o pecado que não tem perdão. O pecado que não tem perdão. Eu estou olhando para vocês aqui, eu penso que a maioria de vocês tem alguns anos já de experiência cristã, e eu me lembro que desde quando eu era criança,
né, bem mais novinho, eu já ouvia na igreja essa questão do pecado. E uma coisa que marcava muito para mim quando eu era criança é que os professores da escola dominical, os pastores, eles diziam que não havia pecadinho e nem pecadão. Não sei se você, que há tanto tempo na igreja, já ouviu essa expressão. Eu lembro que eu era criança e são coisas que ficam na nossa mente guardadas, marcadas na nossa mente. Então nunca mais me esqueci disso. Aprendi e eu acho, até mesmo hoje, lendo o texto que eu acabei de ler, eu acredito nos professores quando eu era criança. Realmente não existe nem pecadinho e nem pecadão. Nós, por exemplo, estamos aprendendo na escola dominical, quando se fala de pecado, que é uma expressão muito forte na Bíblia, é muito usado na Bíblia, mas eu gosto também de traduzir essa palavra pecado, já na linguagem de hoje, já que nós estamos no século 21, não é? Que pecado é tão somente a desobediência da vontade de Deus. Então, infelizmente, por muito tempo a gente ficou com essa palavra pecado e essa palavra, ela também precisa traduzir de uma maneira mais simples, que é desobedecer à vontade de Deus. Hoje nós aprendemos na escola dominical de manhã que todos nós, filhos e filhas, independente da sua geração, todos nós devemos nos sujeitar a Deus. A nossa natureza humana é uma natureza que tem muita dificuldade de sujeição. Temos dificuldade. Eu nasci em 1976 e a minha geração já tinha um pouco de dificuldade, mas tínhamos mais facilidade de sujeitar, por exemplo, às autoridades, de sujeitar, por exemplo, aos nossos pais. Eu sempre digo que o meu pai, quem pôde conhecê-lo, meu pai, ele tinha uma autoridade que ele só olhava para mim, não precisava dizer mais nada. Tá bom, me sujeito. E agora, infelizmente, nos últimos anos para cá, quem sabe na era da tecnologia, a gente tem visto hoje quanto as crianças da nova geração e aos professores, eu imagino a dificuldade que eles estão tendo na escola, justamente com a palavra sujeição. A nossa natureza humana tem muita dificuldade de sujeição. A nossa natureza humana tem muita dificuldade de submissão. Temos dificuldade de ouvir uma ordem e obedecer. E as crianças hoje estão assim, elas ouvem as ordens dos pais, dos avós, e elas têm dificuldade de se sujeitar. Hoje nós aprendemos na escola dominical que no final dos tempos, após o juízo final, o próprio Jesus, o Filho de Deus, diz a palavra de Deus, vai se sujeitar novamente ao Pai, a Deus. Já pensou nessa situação? O próprio Jesus se sujeitando, aliás, ele foi o maior exemplo de obediência. Jesus Cristo foi obediente, diz a Bíblia, e obediente até a morte. Mas, infelizmente, como eu disse, não é? Desde criança a gente escuta que não existe pecadinho e nem pecadão. Por quê? Porque todos eles são desobediência. E a Bíblia fala que não há um justo sequer. Todos desobedeceram, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. O rei Davi, que nós acabamos de ouvir agora aqui na leitura do texto, disse em pecado. Em outras palavras, traduzindo hoje, em desobediência, a minha mãe me formou. Já nascemos na desobediência. Então eu também acredito, meus irmãos e minhas irmãs, que não há nenhum pecado grande, nenhum pecado pequeno. Porém, acabamos de ler aqui em Mateus 12, que todos os pecados estão, desde que haja arrependimento, todos os pecados serão perdoados, desde que haja arrependimento. Mas existe um pecado que a palavra diz que não há perdão.
E esse pecado que não há perdão é justamente o pecado contra o Espírito Santo, que eu gostaria aqui rapidamente de pensar. Não sei se eu vou conseguir, o tempo tem passado muito rápido, mas eu gostaria de pensar com vocês rapidamente, começando a perguntar para vocês: o que vocês acham? Vocês acham que há diferença entre uma pessoa que crê numa religião e uma pessoa religiosa? Já que nós estamos falando a respeito de comunhão com Deus, há diferença entre religião e religiosidade? Eu diria, irmãos e irmãs, que a religião é aquilo que você acredita. Religião é aquilo que você coloca a sua fé. Religião são os seus dogmas. Religião é aquilo que você pratica. Outra coisa que eu via quando era criança, e eu hoje penso totalmente diferente: quantas pessoas que colocaram preconceitos na palavra religião. E eu via desde cedo: eu não seja uma pessoa que crê numa religião. E as pessoas diziam assim: creia em Jesus Cristo. Eu acho que você já ouviu isso. Mas não há problema nenhum de você crer numa religião. A pergunta que eu faço é: você tem vivido com muita convicção aquilo que você crê? Você tem vivido? Já a religiosidade, que eu acho que é diferente da religião, há um dicionário que diz que a religiosidade é a tendência para sentimentos religiosos. Nesse sentido, que a religiosidade é a tendência para os sentimentos religiosos, a religião, que é o primeiro que eu apontei, ela flutua na questão da fé. Já a religiosidade, depois eu vou passar para você pensar um pouquinho mais lá no WhatsApp, a religiosidade flutua naquilo que nós sentimos. A religião, irmãos e irmãs, que é aquilo que nós cremos e colocamos a nossa fé, ela nos leva ao compromisso. A religião. Já a religiosidade, ela nos leva dependendo da condição que nós estamos naquele dia, porque vai depender dos nossos sentimentos. Então é a religiosidade que faz assim, que faz com que você pense: hoje, domingo, tenho que ir na igreja, porém eu não estou sentindo de não ir. Essa é a religiosidade que se baseia no sentimento. Hoje eu não vou porque está frio, está chovendo, eu esqueci da semana de comprar o guarda-chuva, então não vou, estou sentindo de ficar em casa. Já a religião é aquilo que você crê. Aliás, que você crê, por exemplo, que domingo é o primeiro dia da semana, é o dia que Jesus ressuscitou. Então eu creio que o dia mais importante para mim é o domingo, que é o dia da ressurreição, o dia que eu vou na igreja, porque eu acredito nisso, que eu vou lá, eu vou colocar em prática aquilo que eu creio. Eu vou lá prestar culto a Deus, eu vou lá confessar a Deus os meus pecados, eu vou lá louvar a Deus, eu vou lá ver se tem alguém precisando de alguma coisa, de alguma necessidade, eu vou lá. Essa é a religião, que não depende dos nossos sentimentos, mas depende daquilo que a gente crê. Eu creio, eu sou capaz de ir mesmo debaixo de uma chuva, e se eu chegar lá, os irmãos vão entender e eu vou participar do culto. Vou contar uma coisa para vocês aqui. Há 15 dias atrás, eu sempre gosto de vir para Cardoso já com o carro abastecido. E aí, há 15 dias atrás, muita chuva, aquele primeiro dia de chuva, no caminho não estava chovendo, mas em Votuporanga já estava chovendo, e eu todo lá animado, ouvindo louvor, já no posto de gasolina com a minha esposa, ouvindo música, preparando para ir para o culto, animado. De repente, o meu amigo frentista tem a ideia de dar uma lavada no meu para-brisa. Ele pode lavar? Pode. Ele lavando lá, eu dentro do carro, fechado, e a minha esposa, uma benção, estou acostumado há muito tempo, eles fazem isso.
Só que ele não percebeu, eu não percebi que ele já tinha lavado uma parte do vidro, eu pensei que já tinha terminado tudo, e eu cismei de abrir a porta para falar uma coisa para ele. Eu tinha que falar uma coisa para ele. Eu abri a porta, no momento que eu abro a porta, ele achou que tinha algum lugar ainda que tinha sabão. E ele vai lá e joga um banho de água em mim. Lavou minha lateral inteira. Graças a Deus, aquele dia, minha esposa, muito atenta, não deu risada, porque eu estava pensando no culto, mas eu molhei a lateral toda. E eu falei, graças a Deus que o culto é em Cardoso hoje. Porque se fosse em Votuporanga, eu ia mandar uma mensagem e falar, não tem como ir, porque eu estou todo molhado, todo encharcado. A religiosidade daria uma desculpa na hora. Ligaria para as irmãs e falaria assim, por favor, me molhei todinho. Mas a religião fala sério no meu coração, fala sério no seu coração, aquilo que nós vamos, de fato, fazer na igreja. A religiosidade, irmãos e irmãs, é a falta de fé e de prática. A religiosidade é a falta de dogmas. A religiosidade é a falta de crer. Por isso que o apóstolo Tiago, um dos mártires da igreja, ele disse o seguinte: fé sem obras é morta. Se você diz que tem fé, e aí já é outro apóstolo que diz o seguinte: não ama o seu irmão, você é uma pessoa mentirosa. Porque como que pode você falar que tem fé e não ama a pessoa que está do seu lado? Você vai dizer que ama a Deus, sendo que você tem dificuldade de amar a pessoa que está do seu lado. Isso é religiosidade. Alguém já disse, irmãos e irmãs, que a religião, olha só que coisa interessante, eu acho que você já ouviu isso. A religião é a fé viva dos mortos. A religião é a fé viva dos mortos. Mas a religiosidade é a fé morta dos vivos. Tem pessoas que se engajam na sua religião, tem pessoas que se engajam na sua fé, nos seus dogmas, tem pessoas que vivem intensamente, têm como prioridade, mas tem pessoas que passam a vida inteira sem fazer diferença nenhuma. Já pensou nisso? Até uma parábola de Jesus. Ele critica a religiosidade, falando em relação que nós devemos tomar muito cuidado com pessoas. Olha só, ele é duro em dizer, que eu espero que não tenha nenhum religioso aqui, porque daqui a pouco nós vamos entender um pouco melhor do texto, mas Jesus diz o seguinte: olha, tome cuidado com atitudes inúteis. Jesus faz uma crítica, uma parábola em relação a pessoas inúteis. São as pessoas religiosas. Porém, eu e você, meus irmãos e minhas irmãs, somos chamados para sermos pessoas úteis, muito úteis. Você já pensou nisso? Já pensou que você é uma pessoa importante para Deus, que se você tomar uma decisão, e eu sei que muitos aqui já tomaram essa decisão, você é uma pessoa muito importante para Deus, que você pode ser muito útil para Deus? Jesus vai nos ajudar a entender nesse texto. Eu vou ser breve. Jesus vai nos ajudar a entender nesse texto a diferença da religião e da religiosidade. Nesse diálogo de Jesus com os fariseus, ele vai nos ajudar a entender que existe apenas, irmãos, um pecado. Preste atenção. Um pecado que não tem perdão. Até nisso a gente tem que tomar muito cuidado, não é? Eu sempre digo, por onde eu passo, nós temos que tomar muito cuidado com a maneira que a gente se porta com as pessoas, com os nossos irmãos, com os nossos familiares. A gente nunca pode esquecer que Jesus
O propósito de Jesus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família é trazer salvação. E Jesus, o desejo de Jesus é salvar. Diz a Bíblia que Jesus veio para salvar. E às vezes a gente encontra um ou outro religioso, não é, que se esquece dessa questão, acha em algum momento que só ele não peca, e em algum momento ele sente na condição de poder julgar as pessoas. Esse é um religioso, não é? Então essa pessoa tem que tomar muito cuidado com isso. Mas Jesus deixa nesse texto aqui para nós, eu gostaria de pensar com você, que existe sim essa possibilidade. Há 3 personagens aqui nesse texto. Para quem gosta de examinar texto, primeiro o próprio Jesus. Está aí no texto, claro. É Jesus quem faz toda a dinâmica do texto. Existe um segundo personagem no texto, está claro aí, você já ouviu, você conhece, não é? Que são os religiosos, que são os fariseus, que até conhecia, mas tinha muita dificuldade de colocar em prática. E tem um terceiro aí, que eu quero chamar a sua atenção hoje, porque Jesus usa essa situação justamente para, no final do texto, Jesus vai falar: tome cuidado com esse pecado, porque esse pecado não vai ter jeito, esse pecado no fim dos tempos não haverá perdão, esse pecado no juízo final não haverá perdão. E esse terceiro personagem de Jesus, quem que é? Quem são? Os doentes. Aí na linguagem do texto, as pessoas que estão, porque na nossa mentalidade, naquela época principalmente, são as pessoas que principalmente para os fariseus, por que eles estão endemoniados? Por que eles estão sofrendo com isso? Por quê? Eles têm pecado. Eles estão assim porque são pessoas pecadoras, que viveram a vida inteira desobedecendo a Deus. Então, você já viu uma pessoa falar assim: aquele endemoniado? Mas é esse endemoniado que Jesus olha para ele com um olhar diferente. É esse endemoniado que Jesus olha para ele com o interesse de que ele seja liberto. É esse endemoniado que Jesus olha para ele com o interesse de que os pecados dele sejam perdoados. E existe um quarto personagem que eu acho que vocês não vão acertar. Não estou subestimando a inteligência de vocês. Sabe quem é, irmãos? É um ex-endemoniado. Olha que coisa interessante. É um que, quem sabe, a vida toda foi religioso. Vivia na religiosidade. Que a vida inteira, quem sabe, uma carga de desobediência. Porque o entendimento que a gente tem da igreja, quanto mais desobediente você vai, mais espírito imundo vai sobre a sua vida. Então esse endemoniado, tudo indica que era uma pessoa muito desobediente. Como eu disse na nossa escola dominical, uma pessoa que disse para mim: pastor, eu sou uma pessoa rebelde. Eu falei: meu Deus, dentro da igreja a pessoa tem coragem de falar que ela é rebelde. Nunca mais esqueci. Espero que ela desista de ser rebelde, né? Mas eu quase saí com essa pessoa, é uma endemoniada. Porque só existe um líder rebelde na Bíblia, e a gente sabe quem é. Então esse quarto personagem, você está acompanhando o pastor? O terceiro era um endemoniado, mas ele sai daquela situação como ex-endemoniado. Por que quarta pessoa? Porque nós cremos, irmãos e irmãs, na Bíblia. A Bíblia fala isso, que quando a pessoa nasce de novo, ela se converte, até o nome dela muda. É bíblico, é cultura, né? Presbiteriano de Israel. Abrão foi chamar Abraão. Sara foi chamar Sara. Por quê? Porque Abraão e Sara tiveram encontro com Deus, creram em Deus. Deus deu uma promessa para eles, falou assim: a partir de agora sai da sua terra,
sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. A partir de hoje, vocês serão abençoados. A Bíblia está cheia de história. Jacó era chamado de Jacó, depois que ele se encontrou com Jesus, foi ser chamado de Israel, mudou de nome. Esse endemoniado aqui entrou na cena como um endemoniado, que sabe como um nome qualquer, mas saiu do cenário do presbítero Marli como ex-endemoniado, e provavelmente Jesus deve ter olhado para ele e falou: a partir de agora você não vai mais chamar endemoniado, a partir de agora você vai ser chamado de Israel. 4 personagens: Jesus, os fariseus, religiosos, o endemoniado e essa nova criatura e essa nova pessoa. 3 lições eu quero chamar a atenção desse texto para vocês. Depois você estuda na sua casa. A primeira lição que nós aprendemos, irmãos e irmãs, que a religião, você já sabe o que é. O agente, anota aí, o agente é o Espírito Santo. Vamos voltar lá no versículo 10. Quem gosta de exegese? Olha o que está escrito lá no versículo 10. Melhor, 18. Desculpe. Eis aqui o meu servo. Deus falando em relação a Jesus, que escolhi. Este servo, Jesus, o primeiro personagem do texto, ele é muito... O que ele é? Me ajudem, irmãos e irmãs. Ele é muito amado. Dá para aprender bastante coisa aí. O servo, o primeiro personagem, ele é uma pessoa muito amada. Pergunto para você: você é uma pessoa muito amada? Tinha um seminarista lá, colega de seminário, que ele tinha dificuldade de saber o nome das pessoas. Então ele achou uma estratégia: vou chamar todo mundo de amado. Sabe qual foi o apelido dele no seminário? Amado. Então ele chegava e falava: amado, ô meu amado, ô meu amado. O seminário inteiro, gente. Tinha 150 alunos na minha época. O dia inteiro. E ele ficou conhecido como... Mas por que você é conhecido como amado? É porque eu tenho dificuldade de gravar o nome das pessoas, então eu chamo todo mundo de amado. Todo mundo de amado. Então, o primeiro personagem aqui que nós vemos, que é o próprio Jesus, Deus o escolheu, nós falamos semana passada sobre isso. Ele é amado de Deus, está aí no versículo número 18. Terceira coisa que dá observação aí em relação a Deus: Deus tem prazer na alma dessa pessoa. Porém, a mais importante declaração desse primeiro personagem, que está aí no versículo 18: Deus tomou essa decisão: eu farei repousar sobre ele o meu Espírito. E vai continuar dizendo aí, com uma missão. Qual que é a missão de uma pessoa amada por Deus? Acompanha o raciocínio de uma pessoa que tem sobre ele, não é? Que ela é escolhida, que Deus tem amor pela alma dele. Essa pessoa amada de Deus tem uma responsabilidade, que é anunciar o juízo aos gentios. Quem são os gentios? Essas pessoas, as terceiras pessoas da classe que nós falamos, terceiras pessoas. Porém, Jesus deixa muito claro, olha só, Deus poderia até falar de uma maneira diferente, mas é de propósito. Deus quem está falando, que esse Filho Jesus amado, primeira pessoa, que Deus tem prazer, não é
Não é o Espírito do próprio Jesus naquele momento, mas é o Espírito Santo de Deus. Quem é o agente da ação. Duas expressões, irmãos e irmãs, que Jesus usa aqui. Duas expressões que Jesus usa aqui: juízo aos gentios. Essas expressões aparecem no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías. Essas duas expressões é muito importante nós entendermos quando Jesus vai dizer: não esmagará. Olha só, para a gente entender, essa expressão está aí na Bíblia, eu vou explicar. Não esmagará a cana quebrada. Nem, segunda expressão, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, nós temos advogados aqui hoje, né? Olha lá. Em verdade, promulgará o direito. Jesus está fazendo uma referência ao Antigo Testamento, uma palavra, uma profecia em relação ao próprio Jesus de anos atrás, que esse servo, essa pessoa amada de Deus, ele viria, porém, olha só, irmãos e irmãs, duas expressões: esse Jesus, amado de Deus, ele não esmagará a cana quebrada. O que quer dizer essa cana quebrada? Uma coisa interessante: cana quebrada significa o seguinte: a ideia aqui é que esse servo de Deus, Jesus, primeira pessoa, ele seria enviado, mas ele, olha só, irmãos e irmãs, ele não iria acabar de destruir uma cana. O que significa isso? Essa cana aqui, ela é usada como uma expressão de uma pessoa. Você conhece cana? Tem cana aqui nessa região? Tem? Você conhece cana quebrada? Tem diferença de uma cana fresquinha, né? Caldo de cana, que você vai lá, mas depois que ele passa ali pelo moedor, não é? Ali ele é esmagada, né? Aí no final lá o homem do caldo de cana tira aquela cana toda esmagada. E aquele processo ali, irmãos e irmãs, da cana que chega firme, mas passa e sai toda esmagada, é uma expressão daquilo que o pecado faz na vida de uma pessoa. Porém, o que Jesus está dizendo, essa profecia de Isaías, que mesmo assim, quando você se encontrar, quando esse servo sofredor se encontrar com essa pessoa que está com a vida completamente destruída, essa pessoa não seria alvo do juízo, mas seria alvo do amor de Deus. Sabe aquela pessoa que você vê, aquela pessoa não está bem, aquela pessoa que está desanimada? Até mesmo hoje na igreja a gente vê tanta pessoa, a pessoa está triste, está desanimada, e às vezes nós, em vez de nós acolhermos a pessoa, a gente tem atenção pela pessoa, preocupação com a pessoa, ouvir a pessoa, a gente às vezes acaba de esmagar. Fala assim: mas você está assim porque você se afastou de Deus, você está assim porque você é uma pessoa pecadora. Diz a Bíblia que esse servo sofredor, essa pessoa que Deus ama, ele não esmagará a cana quebrada. Pelo contrário, a ação desse servo sofredor, ele fará com que essa cana quebrada, quem conhece a música dessa época, os galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. E o que acontece com ela? O cheiro das águas elas brotarão. O cheiro das águas elas brotarão. Falamos hoje na escola dominical, só tem uma pessoa, Deus, que é capaz de transformar uma situação difícil, muito difícil, em uma situação gloriosa. Essa
pessoa é o nosso Deus, através do seu ungido, amado, a quem Ele tem prazer. Segunda expressão que Jesus diz é a torcida que fumega. Esse servo de Deus, a primeira pessoa, não é? Ele não apagará. Olha que gente lindo demais, desculpe. Não sei se vocês estão entendendo para onde o pastor quer chegar, mas eu estava estudando isso. Eu acho tão bonito isso. E a outra expressão, esse servo não apagará a torcida que fumega. A torcida, abre aspas, mencionada no texto, seria o que nós conhecemos hoje como um pavio de uma lamparina. Era a parte aonde a chama ficava queimando. A torcida que fumega, então, é esse pavio que está quase apagando. Que ela está dando uma luz bem pequenininha. Mas essa primeira pessoa, esse Jesus amado de Deus, ele tem esse poder que é o poder do Espírito. Acompanha o raciocínio do pastor. Que quando ele encontra essa pessoa que está lá com a chaminha quase apagando, com a lamparina quase apagando, esse servo que é cheio do Espírito Santo, ele vem sobre a vida dessa pessoa e aquela luzinha que está quase apagando começa a receber mais luz, vai clareando, vai iluminando, e daqui a pouco aquilo que estava apagado, por causa do servo, por causa do Espírito Santo, que é o agente, que é o primeiro ponto, que é o agente da religião de Jesus. Quantas pessoas, irmãos e irmãs, eu tenho visto hoje, falando para vocês, quanta gente que está com a lamparina assim, quase apagando. Não sente mais a presença de Deus, não tem mais vontade de ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz, inclusive, que no final do tempo vai ter gente que vai fazer assim com a orelha, ó. Tá lá. Tem gente que vai ouvir a palavra e vai se incomodar, não vai aguentar ficar no banco sentado. Tá lá na Bíblia. Mas são para essas pessoas que Jesus veio, a primeira pessoa, para que essa pessoa que já não tem mais a presença do Espírito Santo, que não sente mais a presença do Espírito Santo, ela volte a ter. E quando ela encontrar a chama bem fraquinha, em vez de ela jogar água e apagar de vez, esse servo sofredor fará com que aquela chama novamente se acenda e ela tenha novamente a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz, irmãos e irmãs, que nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu tenho visto muita gente com a barriga bem cheia, gordinho que nem eu. Vocês repararam que nem o paletó está fechando direito. Acabei de comprar, viu, gente? Sem dizer. Eu ouvi há muito tempo que quando casa acontece essas coisas. Estou com dificuldade, desculpe, mas o paletó nem está fechando direito. Isso pode acontecer comigo, com você. Você pode estar bem abastecido, bem gordinho, bem gordinha. Você pode até ficar. Porém, nenhum de nós podemos permitir que a chama apague do nosso coração. Que mas é o pecado que não tem perdão.
Esse é o pecado que não tem perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo. Pecado contra nós, que a gente pode cometer, e pecado também com aquelas pessoas que a gente conhece e que a gente pode ser um instrumento na vida dessas pessoas para que a chama volte, não é? Para que a chama volte e a pessoa fala, eu tenho vontade. Você conhece alguém que vinha aqui na igreja, você sabe que não tem vindo, não vem mais? A segunda lição do texto aí, que nós aprendemos sobre a religião. A primeira é que essa religião, o agente principal é o Espírito Santo, o mesmo Jesus, em toda a sua natureza, porém, deixa muito claro que foi Deus quem coloca nele o Espírito Santo. Por outro lado, os fariseus, nem conhecia a respeito disso. A segunda lição é que a religião, irmãos e irmãs, ela traz libertação. A religião verdadeira, em que a gente acredita, a gente tem fé, que a gente coloca em prática, ela traz libertação. E não é à toa que Jesus está dizendo aí que endemoniados, está aí no versículo que me chamou muita atenção, do texto que nós lemos, versículo 15, vai dizer, mas Jesus, sabendo disto, afastou dali, muitas pessoas o seguiram, todos foram curados. Versículo 22, vai continuar dizendo, então trouxeram endemoniado, cego e mudo, e ele curou essa pessoa, passando o mudo a falar e a ver. A libertação, a religião verdadeira, o Evangelho, traz libertação. A pessoa que era a terceira pessoa, que o segundo você já sabe quem são, não vou falar muito deles hoje. A terceira virou a quarta pessoa, mudou de nome, mudou de característica, mudou de propósito, foi curado. Jesus, ele vem para trazer juízo, está aí no texto, porém não para condená-los. O propósito de Deus é salvá-los. O propósito de Deus é salvá-los. Terminando, o religioso diz assim, olha só, você viu? Ele foi curado. Religioso. A religiosidade diz assim, você viu o doente? Olha a maneira de ver. O religioso vê o agir de Deus, mesmo que às vezes uma situação difícil. Ele vê o poder de Deus na vida daquela pessoa, de transformar a pessoa. Já a pessoa religiosa, ela fala, você viu lá o doente? Você viu lá aquela pessoa, como que ela está? Terminando, irmãos e irmãs, o pecado contra o Espírito não tem perdão. Não tem perdão. Todo pecado será perdoado. Mas o pecado contra o Espírito não tem perdão. Que pecado é este? É o pecado contra a vida. É o pecado contra o agir de Deus. É o pecado contra a ação de Deus no mundo. É o pecado contra a obra de Deus. É o pecado contra a vontade de Deus. Jesus no texto entra em uma polêmica com os fariseus, porque os fariseus estavam preocupados com a religiosidade e não com a religião. Os fariseus, que é a terceira pessoa, estavam preocupados com os rituais, que a verdadeira conversão, com os rituais do que com a verdadeira conversão.
que abençoa e traz libertação a uma pessoa. Essa era a preocupação dos fariseus. Jesus veio para trazer a libertação. Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. E todo aquele que se levanta contra o Espírito de Deus, esse não tem perdão. Dona Cida Borges: podemos cometer pecados, porém nunca podemos interferir no agir de Deus, principalmente quando se trata de restaurar uma pessoa. Todo cristão é a favor da vida, deve lutar pela vida. Todo cristão é chamado a ser um salva-vidas, assim como Jesus deu a sua vida por resgate de muitos. Termino com Mateus 20, versículos 25 a 28. Mateus 20, versículos 20 a 28. Diz assim a palavra de Deus: sabei que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não deve ser assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será aquele que sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo. Tal como o Filho do Homem, a primeira pessoa que nós acabamos de ler, Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é um texto muito importante, principalmente nos dias de hoje, que a política brasileira tem crescido muito, inclusive criado divisões dentro de casa, na cidade, no país. E Jesus está dizendo: sabeis que os governadores dos povos os dominam, mas não deve ser assim entre nós. Pelo contrário, quem quiser ser grande, seja aquele que sirva. Quem quiser ser o primeiro, seja o servo, como foi assim Jesus, o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitas pessoas. E que Deus nos ajude, que nós possamos ter essa lamparina sempre cheia, para que quando nós encontrarmos pessoas, com a lamparina bem fraquinha, que nós sejamos uma bênção, instrumento na vida dessas pessoas, tendo a certeza de que todos os nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus. Porém, há um pecado que não será perdoado, e esse pecado é o pecado contra o Espírito Santo. Que ele seja sempre presente na minha vida, na sua casa, na sua família, iluminando a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém? O tempo voou, nós vamos fazer diferente, vamos ficar de pé.